Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje eu vou estar compartilhando uma palavra que está no livro de Mateus 13, a partir do versículo 24 até o 30. E propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: um inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixe-o crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. O que quer dizer aqui nesta palavra? O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Aqui vai estar dizendo da nossa vida em Cristo Jesus, a nossa convivência aqui nessa terra. Essa terra aqui que está falando é a nossa vida terrena no meio desse joio, as tribulações que nós vamos vivendo no nosso dia a dia, na nossa igreja, no nosso trabalho, em algumas situações até mesmo na nossa família, em algumas situações que nós temos que resolver, vamos ter algumas situações complicadas para serem resolvidas, né? A questão desse joio aqui no meio é tudo aquilo que vem impedir, né? Os problemas que vem impedir com que a gente venha fazer a vontade da palavra de Deus em Cristo Jesus. As nossas atitudes como semente do trigo vivendo no meio deste joio. A nossa obrigação é fazer com que nós que conhecemos a verdade em Cristo Jesus venhamos fazer o que a palavra nos ensina, tentar transformar esse joio em um trigo. Quem de nós nunca foi um joio antes de conhecer Cristo, antes de conhecer a verdade? As nossas atitudes eram uma atitude de joios, mas depois que conhecemos a verdade em Cristo Jesus, conhecemos Ele, aceitamos o Cristo como o único Salvador das nossas vidas, nós somos transformados através do Espírito Santo de Deus. Estamos aqui nessa vivência terrena no meio desse joio. Tudo que a gente pode fazer é ensinar a verdade, praticar a verdade, ter atitude de um verdadeiro cristão, para que o joio, ao observar nossas atitudes e ouça a palavra de Deus, ele venha também ser transformado neste trigo. Esse Senhor vai dizer: não arranque, vai vir uma época que o ceifeiro da ceifa, que esse joio, ele vai ser arrancado, que vai estar falando da salvação, da vida eterna. Vai ter determinado momento que o ceifeiro, que é o próprio Cristo, vai voltar e vai ser arrancado esse joio. Nós que somos o trigo, você que é o trigo em Cristo Jesus, é ser separado do meio desse joio, no meio daquele que não vai herdar a salvação, que não vai herdar a vida eterna, porque enquanto a gente viver neste meio aí, nós temos que, como ceifeiros, tentar transformar esse joio em um trigo, mas não deixar em momento nenhum fazer com que o joio transforme os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Nós não podemos ser contaminados pelo joio, mesmo estando vivendo no meio dele. Nós temos que ser esse trigo, que conhecemos a verdade em Cristo Jesus e fomos transformados, continuar sendo essa semente do trigo, crescendo e se fortificando através da palavra de Deus. Aqui em Mateus 10, 22, vai estar dizendo: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Viver neste mundo
no meio desse joio e perseverar, né? Ter esperança em Cristo Jesus. Romanos 10, 12 vai estar dizendo: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Tudo que eu e você temos que fazer é ter paciência em Cristo Jesus, ser paciente nessa tribulação, nessas perseguições. Todo lugar que a gente vai, o cristão, no trabalho, na faculdade, na congregação, em algumas situações vai ter esse problema, esse joio ali na nossa convivência, no nosso dia a dia. Tudo que nós temos que fazer é procurar ter esperança, ser paciente com todas essas perseguições, tribulações, perseverar em oração para a glória de Deus. Fique com essa palavra, que o Espírito Santo venha nos socorrer quando nós estivermos passando por essas tribulações, no meio do joio, aqui nessa terra, que é o joio. Essa terra é o joio que nós vivemos aqui nela. Que Deus venha nos ajudar, nos socorrer, em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus venha nos dar força para passar pelos problemas, pelas perseguições que Cristo vem nos dizer em Mateus 10, 22. Serei odiados de todos por amor do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo, para a glória de Deus. Que o Espírito Santo de Deus venha nos socorrer, nos fortalecer na presença e na palavra em Cristo Jesus. Um dia poderosamente abençoado. Que Deus abençoe a nossa família, os nossos filhos, a nossa parentela, a nossa saúde, o nosso trabalho. Que Deus venha estender suas mãos forte e poderosa sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz do Senhor Jesus.